Olá, eu sou Estela, médica assistente da Divisão de Pneumologia do INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Agradeço muito o convite da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo e Diadema, e nós vamos hoje falar sobre novas formas de nicotina e cigarros eletrônicos em alusão à comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco. Bom, deixo claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, nem tampouco com a indústria do tabaco. Nessa aula nós vamos abordar os seguintes temas relacionados ao cigarro eletrônico. A resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que faz toda a normatização desse produto no Brasil, sobre a evolução da nicotina, a composição do aerosol dos cigarros eletrônicos, os riscos à saúde em curto e longo prazo desse produto, o second-hand aerosol e sobre o tratamento da dependência à nicotina com o cigarro eletrônico. Então, aqui é importante a gente situar, o momento que nós estamos vivendo, que desde 2009 até a presente data, nós estamos em 2023, a resolução da diretoria colegiada da Anvisa de número 46, ela dispõe que comércio, importação e propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, e aí nesse guarda-chuva a gente engloba cigarro eletrônico e tabaco aquecido, nessa aula a gente vai falar só do cigarro eletrônico, eles são proibidos no território nacional. A nicotina vem sofrendo uma evolução ao longo das décadas. A nicotina que surge nos anos 60, ela já era uma nicotina preocupante, e como é que ela surge? Você pega o extrato da nicotina que sai da folha do tabaco, adiciona amônia e surge a nicotina de base livre ou freebase nicotine. Ela, na realidade, existe pela primeira vez, ela surge no mercado com o Marlboro. Então, esse fabricante, ele entrega uma nicotina, uma quantidade muito maior de nicotina na fumaça do cigarro, sendo muito mais facilmente absorvida pela mucosa oral, só que ela tinha um problema, era a aspereza, ela irritava as vias aéreas do fumante. E aí a solução para tirar esse desconforto aqui na garganta do fumante foi a inserção de aditivos, que são aromas e sabores atrativos e agradáveis. Agora, em 2012, bem recentemente, surge uma nova forma de nicotina, conhecida como sal de nicotina ou Nic Salt, que nada mais é do que a freebase nicotine, que já era uma nicotina muito potente, que é a nicotina que nós tratamos todos os dependentes de cigarro tradicional nos nossos ambulatórios e consultórios. Então, pegou-se essa nicotina de base livre, adicionou-se o ácido benzoico e surgiu o sal de nicotina. Ela dá menor irritação na garganta e ela é mais facilmente absorvida pelos pulmões. Portanto, a tragada fica muito mais fácil, você consegue dar tragadas muito mais profundas, absorvendo nicotinas em concentrações muito maiores sem ter tanto desconforto. Ela é encontrada nos cigarros eletrônicos de quarta geração, que são esses cigarros eletrônicos que a gente denomina como pod, que parecem pendrives bem pequenininho, que é muito fácil de ser disfarçado e escondido. Ela chega no mercado em 2015 pela Juul, que é uma grande fabricante de cigarros eletrônicos, e para vocês terem uma ideia de comparação, os cigarros eletrônicos de primeira geração, eles tinham concentrações que variavam de 0,2 a 2 miligramas por ml. O cigarro eletrônico de quarta geração, que é o Juul, com sal de nicotina, chega com concentrações de 44,8 miligramas por nicotina. Só a título de comparação, o cigarro tradicional, o cigarro comburente, que é fiscalizado pela Anvisa, ele não pode ter mais que 1 miligrama de nicotina em cada cigarro. Então, essa comparação com uma nicotina muito mais potente já nos mostra um cenário extremamente preocupante de instalação da dependência à nicotina em curto prazo com o sal de nicotina.
2014, surge a nicotina sintética. É uma nicotina que não é derivada de nenhuma parte da planta do tabaco, ou seja, ela é completamente sintetizada em laboratório. Ela já é usada nos dias atuais em mais de 40 marcas de e-líquidos em todo o mundo. O que é o e-líquido? Quando a gente fala de cigarro eletrônico, a gente está falando de nicotina líquida, diferente do cigarro do tabaco, onde você tem o tabaco picado que, ao ser queimado, ele vai liberar a nicotina. Então, mais de 40 marcas de e-líquidos já usam essa nicotina sintética. E qual é a nossa preocupação? Da nicotina natural se produz a S-nicotina, que ela já leva a um grande impacto cerebral e instala dependência. A nicotina sintética, ela na realidade, ela é uma mistura racêmica de R e S-nicotina. Mas aí tem um problema, porque a gente não conhece nada sobre a R-nicotina, nem tampouco sobre a mistura da R com a S-nicotina, tanto a nível cerebral quanto a nível sistêmico. E esses são alguns disfarces de produtos que são encontrados no mercado que podem conter tanto sal de nicotina quanto a nicotina sintética. Então aqui vocês vejam o dispositivo eletrônico para fumar, no caso o cigarro eletrônico, ele está disfarçado num cadarço de um moletom. Aqui numa caixinha de balinha, né? Aqui no bocal desse batom, na realidade, é por onde a menina vai estar fazendo a aspiração desse aerosol. E aqui, né, são dispositivos que são usados para tratar as crises de asma, fazer o tratamento de asma, e eles estão sendo disfarçados, camuflando, na realidade, todo um cigarro eletrônico. É fato que quando a gente compara o cigarro eletrônico com o cigarro tradicional, no cigarro eletrônico a gente não tem a queima do tabaco, portanto a gente não tem a combustão incompleta, a gente não tem a liberação de alcatrão, que na realidade é uma junção de mais de 60 substâncias cancerígenas. Não existe a produção de monóxido de carbono, porque não tem queima. Monóxido de carbono, todos nós sabemos que é um grande risco para infartos agudos do miocárdio. Entretanto, nos cigarros eletrônicos, para que haja a fabricação, a produção do aerossol, que equivocadamente é chamada por vapor dá uma conotação inofensiva e esse não é o que acontece dentro desse aerossol. Para produzir o aerossol, nós precisamos de duas substâncias, que é o propilenoglicol e o glicerol ou glicerina vegetal. Propilenoglicol nós já sabemos, ele é um irritante respiratório e quando ele é aquecido, ele se decompõe em formaldeído, que é uma substância classificada pela IARC. A IARC é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. A IARC classifica o formaldeído na classe 1, no grupo 1, ou seja, nós não temos dúvida, nós temos certeza absoluta que é uma substância que qualquer contato com ela leva à leucemia, leva a linfoma e leva a câncer de nasofaringe. Portanto, não há nível seguro de contato e de exposição ao formaldeído. Outra substância também que é fundamental para a composição, para a formação do aerosol, é o glicerol, glicerina vegetal, que a gente já sabe que leva a danos pulmonares e cardiovasculares. Nesse aerosol também são encontrados metais pesados, como ferro, alumínio, níquel, que desencadeiam fibrose pulmonar. No aerosol são encontrados mais de 80 substâncias tóxicas e existem estudos mais recentes que já descobriu mais de 2.000 substâncias dentro dessa composição do aerosol. E no e-líquido são inseridos mais de 8.000 aromas e sabores que são conhecidos como aditivos. E aqui eu deixo a pergunta, qual seria o público-alvo? Quando a gente vê essas fotos do Shrek, né, com quem que essa propaganda está conversando? Obviamente é com a população infantil,
com os adolescentes. Esse aqui, por exemplo, em que faz a propaganda, né, de aditivos de limão ou de canela, ele vende que se você usar esse produto você vai perder peso, você vai conseguir driblar os sintomas desagradáveis da síndrome de abstinência ou de craving ou fissura, tá? Então, na realidade, nós já sabemos por estudos que a propaganda com mensagens relacionadas ao sabor, ela aumenta o apelo e a atratividade do consumo desse vape. Esse estudo nos mostra a composição do e-líquido sem nicotina e sem aditivo. E esse estudo ele é bem interessante, porque muitas vezes a gente escuta o adolescente, o adulto jovem, o usuário desse produto, colocando para a gente, não, eu compro, eu uso cigarro eletrônico, mas sem nicotina, porque eu sei que a nicotina causa dependência. Então, eu faço a opção de usar sem nicotina, né? Entendendo que ele está com um risco menor, né? E esse estudo, ele, na realidade, ele agrupou e-líquidos sem nicotina, mas também sem aditivos. E o que se descobriu? Que o propileno glicol e o glicerol sofrem uma decomposição térmica, uma oxidação, dando origem ao benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. São 4 substâncias que estão presentes nos compostos das gasolinas, que nós já sabemos que é um risco ocupacional para os frentistas, que eles têm que passar nos exames periódicos deles, né, uma bateria de exames que tem que ser feita. Por quê? Essas substâncias já são conhecidas e classificadas, o benzeno, por exemplo, no grupo 1 da IARC, porque eles vão desencadear, possivelmente, uma leucemia e um linfoma. O tolueno e o xileno é um depressor do sistema nervoso central. O etilbenzeno está classificado no grupo 2B da IARC, ou seja, ele é um possível carcinógeno para o rim. As páginas da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paulista de Pneumologia, elas trazem muito conteúdo bem interessante, que de um modo geral a gente faz resumos de artigos científicos, e esse aqui especificamente, ele nos chama muito a atenção, que foi um artigo que foi uma pesquisa feita pela Johns Hopkins University, em que eles encontraram em vários dispositivos eletrônicos, vários cigarros eletrônicos, né, que já estavam sendo comercializados nos Estados Unidos, concentrações muito elevadas de cafeína e epinefrina, ou seja, estimulante do sistema nervoso central, como já se não bastasse a própria nicotina, que é um estimulante do sistema nervoso central, uma substância psicoativa. Encontrou-se também anticonvulsivantes, como carbamazepina, beta-bloqueadores, antibióticos como eritromicina, ciprofloxacina, oxitetraciclina. Substâncias todas essas não liberadas para inalação, elas têm o seu efeito via oral especificamente para determinadas patologias, mas elas não poderiam estar presentes no aerosol de um cigarro eletrônico. E quais são os riscos à saúde decorrente do uso ou até da exposição, né, a esses cigarros eletrônicos? Então, em curto prazo, a gente já tem conhecimento que usar cigarro eletrônico aumenta em 42% a chance de um infarto agudo do miocárdio. Usar cigarro eletrônico aumenta o risco para um acidente vascular cerebral e para uma angina ou para uma doença arterial coronariana. Asmáticos que fazem uso de cigarro eletrônico apenas 5 minutos de uso já têm um impacto negativo na prova de função pulmonar. Em 2019, nós tivemos um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos, que foi a EVALI, ou EVALI, né, que é uma síndrome respiratória aguda causada pelo uso do cigarro eletrônico, onde vários jovens e até adultos vieram a óbito pelo uso desse produto que estava contaminado, que tinha acetato de vitamina E, que levou a um grande dano pulmonar. Alguns deles tiveram que fazer transplante pulmonar bilateral, outros tantos evoluíram para óbito e outros tantos ficaram com sequela pulmonar permanente. Em relação à gestante, que faz uso de cigarro eletrônico, já sabemos que elas têm um risco aumentado para
darem à luz a bebês com um baixo peso para a idade gestacional. Portanto, o cigarro eletrônico não deveria ser recomendado para o tratamento da cessação do tabagismo em mulheres grávidas. Os riscos do uso do cigarro eletrônico em longo prazo. Esse estudo de bancada nos mostrou que ele é carcinógeno para pulmão e bexiga em camundongos. E sim, o cigarro eletrônico tem vários estudos que mostram que ele é uma porta de entrada ao tabagismo, ou seja, muitos adolescentes que estão bem conscientes de que o cigarro tradicional leva danos à saúde, leva câncer, leva DPOC, que instala a dependência e que não fazem uso desse produto, infelizmente estão iniciando na dependência à nicotina por meio do cigarro eletrônico, aumentando em 4 vezes a chance no futuro deles virem a consumir o cigarro tradicional, ou seja, o cigarro eletrônico sendo uma porta de entrada à dependência à nicotina. Aqui a gente vai começar a estudar a questão da exposição passiva ao e-líquido, a esse aerosol que é produzido pelo cigarro eletrônico. E aqui esse estudo viu tanto o e-líquido com ou sem nicotina. Aqui nós estamos falando de um estudo de bancada com camundongos. Então as fêmeas, elas apresentavam alteração do fluxo arterial umbilical e uterino e edema cardíaco. Em relação à prole dessas fêmeas, tiveram alterações pulmonares, neurológicas e metabólicas. Entre as pulmonares, interrupção no desenvolvimento pulmonar, redução do crescimento pulmonar pós-natal e aumento do risco de morbidades respiratórias. Entre as doenças, as alterações neurológicas, a gente viu inflamação do hipocampo e no adulto, alteração do comportamento e da memória. E nas questões de danos metabólicos, um aumento no risco de diabetes tipo 2, obesidade e baixa estatura ao nascer. Aqui nós temos um estudo, já não mais um estudo de bancada, um estudo feito com uma gestante que não era fumante, que estava exposta passivamente ao aerosol do cigarro eletrônico do seu companheiro, que a gente chama de second-hand aerosol. A gestante, ela apresentou concentrações muito elevadas da nicotina e seus metabólitos, entre eles a cotinina, ou seja, ela estava com substâncias no seu organismo iguais às identificadas no fumante, no usuário do cigarro eletrônico. Encontrou-se também metais, entre eles alguns metais pesados e cancerígenos, como alumínio, cobre, níquel, cromo, zinco, estanho e chumbo. E no leite materno foi encontrado altas concentrações de glicerol, que já sabemos que leva a danos pulmonares e cardiovasculares, e também de cotinina, um metabólito da nicotina, ou seja, ao amamentar o seu bebê, ela estava expondo o seu recém-nascido a todas essas substâncias que foram liberadas pelo aerosol do cigarro eletrônico do seu companheiro. Então, finalizando, cigarro eletrônico. O que a gente entende dele no contexto, no cenário do tratamento da dependência à nicotina? Os estudos evidenciam que sim, ele pode levar à manutenção da dependência física à nicotina, da dependência comportamental, porque eu permeio todas as minhas atividades com o cigarro eletrônico na mão, e da minha dependência psicológica, ou seja, no meu cenário de momentos positivos, de celebrações, nos momentos de estresse, de tristeza, ele continua presente, ou seja, nenhuma das 3 dependências são tratadas com o uso do cigarro eletrônico. Nós temos evidências limitadas de que os cigarros eletrônicos são mais eficazes para a cessação do tabagismo do que a terapia de reposição de nicotina, que é uma terapia já sustentada e baseada em evidência, usada no mundo inteiro, que nenhuma intervenção e que os tratamentos preconizados pelos consensos. E, por fim, nós sabemos que, ao fumar, a fumaça do cigarro tradicional, tanto quanto o aerosol do cigarro eletrônico, liberam partículas finas.
Essas partículas fininas, a gente já sabe que existe uma relação dose-resposta que é altamente não linear da exposição a elas e o risco de doença cardiovascular. Portanto, mesmo que haja uma redução do consumo de cigarro tradicional, enquanto em uso de cigarro eletrônico, é improvável que haja algum benefício cardiovascular ao usuário do cigarro eletrônico. Concluindo, essas novas formas de nicotina que surgem no mercado e os cigarros eletrônicos, eles são sim um desafio às políticas públicas de controle do tabagismo, eu diria, não só no Brasil, a nível mundial, e uma ameaça à saúde pública. Eu agradeço o convite da APM e eu espero que eu possa ter contribuído com esse material para ajudar a esclarecer algumas dúvidas e levar à reflexão. Mais uma vez, muito obrigada.